bem-vindo no Café Científico Virtual, um bate-papo entre os palestrantes e auditores de diferentes UITEC de Minas Gerais. O meu nome é Cindy Olivier Paulucci, sou coordenador do Museu Itinerante .ufmg e hoje, dia 16 de outubro, estou fazendo a mediação para a palestra de Rebeca Andrade. Bom dia, Rebeca. Boa tarde. A Rebeca é mestra em agronomia e entomologia pela Universidade Federal de Lavras e tem também o bacharelado em agronomia pela mesma instituição. Ela é licenciada em biologia pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docente do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Foi bolsista do programa PET Agronomia do Ministério de Educação, exercendo as atividades em ensino, pesquisa e extensão, e da FAPEMIG em projeto de pesquisa durante a graduação e o mestrado. Ela possui interesse em áreas de educação ambiental, agroecologia, agricultura urbana, que é o assunto de hoje, e ela está atualmente fazendo o processo seletivo para entrar como doutorando na UFMG, com tema na educação de campos e indígenas. Então vamos começar com a palestra de hoje, que o título é Agricultura Urbana, Proposições para o Desenvolvimento Social. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer, poder estar aqui comentando sobre esse tema da agricultura urbana. Queria também cumprimentar todos, de todos os polos presentes, e tenho certeza que esse tema ele pode ser interessante, para as diversas realidades. A questão da agricultura urbana, nesse momento aqui hoje, a proposta era conversar um pouco sobre proposições para o desenvolvimento local, Quando a gente pensa na agricultura, é uma atividade que ela surge junto com o próprio ser humano, vem da pré-história mesmo, a partir do momento em que o ser humano deixa de ser nômade e passa a cultivar as suas plantas, deixa de ser apenas um caçador e desenvolve suas técnicas, estratégias de cultivo nos locais mais propícios, para o seu estabelecimento. Grupos começam a se formar e a partir daí existe a tendência, para a evolução dos centros urbanos, dos centros de maior presença de pessoas, juntas. E nesse processo que a gente tem a ideia da domesticação de algumas plantas, existem alguns exemplos de culturas como o milho, que foram muito trabalhadas, pelo ser humano no seu processo, que depois começaram a realmente diferenciar da maior parte das culturas da forma como se localizavam, exóticas. E o urbano, nesse processo da formação dos grupos, dos feudos, na história, quando a gente observa a história, houve a formação de centros urbanos, cidades. E esses locais passaram a ser fontes concentradoras de recursos, fontes que são provenientes do ambiente rural. E essa relação do êxodo rural, da saída das pessoas do campo para os grandes centros, começaram a modificar a relação, a estrutura, a forma de muitas vezes se entender e desenvolver o processo em uma área ou outra. Então, a partir desse momento, começa a se entender que o rural e o urbano são diferenciados, que existe uma separação, alguma coisa que não os conecta mais. E a agricultura urbana ela entra nessa proposta de relação, de integração dessas coisas novamente a partir do momento em que boa parte das fontes de recursos utilizados nas cidades, elas vêm do campo. E a agricultura em si, ela é a provedora dos recursos muitas vezes utilizados na cidade. Então, a proposta ela é muito mais antiga, o ser humano, a relação dele com a agricultura vem desde sempre, por mais que pessoas na cidade desconsiderem essa relação, esse hábito, essa situação é muito forte e a agricultura urbana, por diversas situações, tenta articular isso.
por exemplo, através do uso de áreas que a gente chama de áreas obsoletas, né, áreas dentro dos centros urbanos, que são aquelas áreas não bem utilizadas, né, às vezes lotes vagos, áreas de uso do poder público e que não tem uma finalidade específica, né? E a proposta é o resgate desses espaços, trazer novamente técnicas, estratégias de agricultura para os centros, dentre outras coisas, como, por exemplo, trazer a importância da alimentação novamente, da relação com o alimento, da relação com as estratégias, né, de plantio. E nessa questão da agricultura urbana, tanto os grandes espaços públicos, como eu havia dito agora há pouco, podem ser considerados espaços possíveis para se desenvolver técnicas de agricultura, assim como espaços menores dentro de casa, pessoas que muitas vezes se interessam por uma alimentação mais saudável, às vezes tem ali o seu vaso, a sua planta, e essa situação, ela não simplesmente está relacionada apenas com uma alimentação mais saudável para poucas pessoas, mas é a ideia de realmente retornar a compreender o ciclo, né, o tempo, né, das coisas, da natureza, da vida, né? Então, espaços como pneus em escolas, garrafa PET, outros utensílios recicláveis e uma infinidade de propostas, né, possibilidades para o uso desses espaços, né, para técnicas de agricultura. Outra questão importante, né, para esse processo da agricultura urbana é a oportunidade de geração de trabalho e renda para as pessoas que têm possibilidade de trabalhar com essas técnicas novamente no ambiente urbano. Muitas das vezes a gente sabe que o processo de produção concentrado em ambientes distantes dos grandes centros tem a dificuldade do deslocamento, né, custo realmente da saída do produto até o produtor, né, no campo, um local às vezes mais distante, até o centro consumidor. Então, nessa situação, é um potencial para essas ideias de agricultura urbana ou periurbana, que é um outro termo utilizado, que é aquele que está no entorno próximo da cidade, né, num ambiente que não é considerado nem rural propriamente, mas nem urbano também por suas características de acesso muitas vezes a serviços, a situações. Então é essa área limítrofe que tem um potencial muito grande por ter áreas muitas vezes mais disponíveis para o cultivo, para o plantio, mas tem a proximidade também do centro consumidor. É um potencial muito grande justamente para a geração de trabalho e renda nesses grupos. Assim como nos locais próximos da cidade, que favorece questões como a venda, né, de porta a porta, a venda no próprio ambiente de cultivo e sem falar aquelas pessoas que podem ter a possibilidade de não precisarem comprar coisas que antes eram necessárias comprar no mercado, né? Uma outra questão importante quando se trata de agricultura urbana é um tema muito discutido, inclusive, pela Organização Nacional, né, pela ONU e por outros grupos, né, de trabalho, que é a questão da segurança alimentar e nutricional. Quando se fala de segurança alimentar, a ideia é a quantidade, né, ter uma possibilidade, uma quantidade maior de alimentos disponíveis na alimentação dessa pessoa. Quando se fala de segurança nutricional, a proposta já é uma variedade de elementos, nutrientes, né, essa versatilidade nutricional mesmo da alimentação. Então a agricultura urbana ela tem essa relação muito forte com esses processos de segurança alimentar e nutricional a partir do momento em que possibilita uma diversidade maior de produtos na mesa dessa pessoa que tem essa condição de praticar a agricultura no seu espaço de moradia muitas vezes. Existe um termo que está teoricamente voltando à tona, né, como uma outra forma de se dizer, mas uma coisa que já era costume antigo, que são as PANCs, plantas alimentícias não convencionais, que são hortaliças muitas vezes também não convencionais, que são encontradas muitas vezes como plantas espontâneas no espaço de cultivo, plantas que muitas vezes eram consideradas mato,
e que hoje elas voltam a ter um valor nutricional, um valor de uso mesmo no cotidiano das pessoas. Alguns exemplos são, a questão do Ora Pronobis, que é uma planta já mais conhecida, né? Mas uma planta que tem um potencial mesmo nutricional muito grande, que tem uma relação também cultural importante, né, para muitas pessoas. Outras, como exemplo, a gente tem aí a beldroega, a gente tem o caruru, né, o amaranto também, como é conhecido, a capuchinha, o dente de leão, né? Então, uma diversidade de plantas, lírio do brejo, né? Essas plantas que em algumas situações são consideradas como daninhas, nesse momento, a partir dessa ideia de agricultura urbana, também voltam à tona e voltam a demonstrar sua importância. Dentre elas, a importância também da manutenção de ter essas plantas no ambiente, no espaço, é a disponibilidade, muitas vezes, de pólen ou outros insetos que podem servir de alimento para inimigos naturais, né? Ou seja, insetos que vão ajudar a fazer o controle natural das pragas sem a necessidade do uso de agrotóxicos. Então, essas questões todas, ou seja, a diversidade nutricional, a diversidade com relação à quantidade de alimentos, ao resgate de plantas que muitas vezes foram desconsideradas, né, no cultivo, são questões importantes que têm vindo à tona com essa ideia de agricultura urbana e periurbana. Ou seja, não é uma coisa nova, é apenas um resgate daquilo que já é inerente ao próprio ser humano. Questões, por exemplo, também, como o resgate de valores culturais, né, nesse processo do êxodo que a gente comentou, que muitas pessoas hoje, muitas vezes, também acabam sendo pessoas de faixa etária maior, né, vêm para a cidade, tem ali toda uma informação, né, uma carga de cultura, de informação relacionada com as práticas de agricultura. E a falta de possibilidades de desenvolver isso, de aplicar essas técnicas, né, de desenvolver essas estratégias e de compartilhar os conhecimentos, né, dos antigos, né, dos seus antepassados, muitas vezes é perdida nesse processo, né? Então é uma oportunidade também, nessa ideia de voltar a cultivar na cidade, de plantar na cidade, de resgatar esses valores, essas formas de se fazer agricultura, que muitas vezes a agricultura convencional, né, possibilitou a perda, ou possibilita essa perda, né? Então a ideia de poder ter novamente essas pessoas praticando, exercitando e compartilhando muitas vezes com a geração mais jovem essas estratégias, formas de entender a agricultura, é muito interessante, né? Existe também uma questão importante, outra questão importante para a agricultura urbana, próxima dessa relação com o resgate cultural, que é a possibilidade de um trabalho terapêutico, né? Como eu havia comentado um pouco também, a agricultura, a relação com o meio, com a prática, ela está muito próxima da realidade do ser humano como essência. Então, muitas vezes o trabalho com as plantas, com o ser vivo, com o manual, né, com a terra, ele tem um potencial terapêutico, né, e de reinserção social muito grande. Então, alguns grupos, algumas situações têm voltado, né, com essa proposta de cultivar dentro da cidade também com esse objetivo, de possibilitar com que essas pessoas possam se reinserir na sociedade, né, em locais, por exemplo, de idosos, né, em relação da terapia ocupacional mesmo, ou momentos de presídios ou coisas relacionadas com a reinserção de pessoas que estejam, né, precisando desse cuidado, né, também é uma possibilidade. Enfim, são coisas que, com a proposta da agricultura na cidade, nos espaços de presença massiva, né, maciça do ser humano, podem ser feitas. A educação ambiental já é um outro processo também que, por si, acaba vindo junto com essa proposta, com essa estratégia, né, de plantar na cidade, a partir do momento em que as pessoas começam a entender novamente o ciclo, né,
o ciclo ambiental, de várias coisas que acontecem, por exemplo, de procurar saber o que vai ser feito com o seu lixo orgânico, de entender que ele tem uma importância ali mesmo no seu plantio, né, de voltar a ser um adubo, né, então a questão da compostagem, da produção, né, caseira de humus, de minhoca, então são possibilidades que o cultivo nesses espaços acaba agregando também. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem ali o pé de alface dela, teve algum desperdício, né, sobraram algumas folhas, ela pode utilizar aquelas folhas novamente no próprio ciclo dela, né, a partir do momento que ela produz o próprio adubo. E além da questão também do contato, né, com o outro, com o resgate, né, das técnicas, das estratégias, a conversa, a compreensão, né, do viver, do ser vivo, da planta, do tempo. Então, muitas vezes que a gente observa que a relação da pessoa, né, no grande centro com o produto alimentício é muitas vezes de uma qualidade visual apenas, em que ela não se preocupa muitas vezes em entender o processo daquilo ali, né? Então, essas possibilidades da pessoa plantar em casa ou em espaços comunitários, né, ela tem a condição de compreender novamente toda a cadeia, né, que passa por aquele processo. E a partir disso, possam se reconectar com as relações próprias do ser humano, dentre elas que a agricultura se insere, né? E aí, na sequência, a gente estava comentando também sobre uma outra oportunidade que o processo de agricultura urbana permite, que é a questão da educação ambiental, né? A partir do momento em que a pessoa ela tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar restos vegetais, né? Matéria orgânica mesmo, da própria produção de casa, né? Para produzir o seu adubo e reinserir no processo. Então, ela percebe volta, né, a se conectar com o ciclo da natureza, né? Dentre eles a produção do adubo, né, do composto. Outras questões é o próprio resgate mesmo das relações, das técnicas, né? Então a possibilidade de crianças terem contato com idosos, né? E haver essa troca de experiências, troca de informações, de cultura, volta-se a isso novamente, que é a questão do resgate cultural, mas a possibilidade também da educação ambiental nesse sentido. Mas aí a gente pergunta, né? Existem riscos, problemas para a agricultura urbana? A questão do uso da água é um processo, é um problema, né? Então, a produção, ela precisa, na cidade, ela precisa ter uma água de mínima qualidade para irrigação, né, para esse processo. Então, é um problema o acesso à água muitas vezes nesses ambientes, é uma questão. E o uso de agrotóxicos, né, no espaço urbano é um ponto que volta de forma muito forte, porque não se pode utilizar agrotóxicos nesses espaços a partir do momento que a gente tem, né, uma circulação de pessoas muito grande. Então, além de outros processos todos, né, que a gente entende a relação da agricultura urbana muitas vezes com estratégias relacionadas com a agroecologia, com a agricultura orgânica, com a agricultura sem agrotóxicos. Ou seja, além dessa relação, dessa questão da circulação de pessoas, do ambiente, do espaço que tem um círculo, né, um volume de pessoas transitando, tem também, novamente, a relação com a qualidade da alimentação, com a qualidade do ambiente. Então, não há como dizer que as propostas de agricultura urbana consigam ficar longe dessa forma de visualizar a agricultura, que seja a utilização, né, ou seja, que não utilize mesmo esse tipo de insumos, né, dos agrotóxicos. Então, a partir disso também a gente tem novamente reforçando a possibilidade de utilizar, de resgatar técnicas que já eram desenvolvidas antes do advento desse tipo de produção, né? Desse tipo de relação com a produção, que é a agricultura convencional. Vocês observam que várias vezes eu utilizei o termo convencional. Convencional para plantas convencionais, para agricultura convencional, enfim. Essa terminologia convencional ela também está em discurso, né?
está sendo discutida, né? A questão do o que é convencional, né? Então, convencional vai ser aquilo que é comum para as pessoas, mas é comum desde quando? Né? Então, existem estratégias que eram utilizadas antes do momento do advento do uso de agrotóxicos e essas estratégias tecnológicas, né, para a agricultura, que foi muito forte, muito presente a partir dos anos de 1970. Antes disso, outras formas de se produzir, de se relacionar com a produção de alimentos eram muito utilizadas. Então, convencionou-se que o convencional, que o comum, é essa forma de se produzir, né? Mas estratégias como a agricultura orgânica ou outras formas de produção que a agricultura urbana muitas vezes se reforça, né? Que existem outras formas de se fazer agricultura. Então, mais uma vez, a questão do resgate, da possibilidade é importante. Quando se fala de agricultura urbana e orgânica, questões importantes são a diversidade, manutenção de uma diversidade de culturas, ou seja, manter plantas diferentes juntas. Isso porque a gente permite não apenas a diversidade de alimentação, né, num pequeno espaço, então você tem mais plantas, alimentos com possibilidades diferentes de nutrição juntos, mas também permite toda uma relação, uma cadeia ecológica de volta para aquele espaço. Então, insetos diferentes vão poder conviver no mesmo local, outros tipos de animais, micro-organismos, macro-organismos, né, vão poder conviver naquele espaço com recursos disponíveis. Então, essa questão de manter plantas diferentes juntas é importante, também pelaquela questão que a gente comentou das plantas não convencionais. Então, a ideia não é capinar tudo, deixar tudo limpinho, mas manter uma comunidade de plantas que possam ser utilizadas numa alimentação farta, né, em quantidade, mas também em qualidade nutricional. E existem diversos exemplos, né, de sucesso na produção na agricultura urbana. Dentre eles, uma questão, um local que tem um ponto muito importante nisso é Cuba. A partir do momento que eles vivenciaram uma experiência muito complicada, né, com relação à entrada de insumos no país deles, um país que é uma ilha. Então, a partir desse momento que eles tiveram essa dificuldade, né, a questão do embargo, houve também a necessidade de recuperar formas antigas de sobrevivência. Então, a partir dessa recuperação, ou seja, desse processo que a gente comenta, desse resgate, que essas pessoas buscaram formas de produzir que precisassem o menos possível de insumos e que pudessem ficar mais próxima possível das pessoas que vão consumir, né? Também por dificuldades todas relacionadas com a logística. Então, a maior parte das hortaliças, né, e dos alimentos advindos da agricultura familiar, no caso em Cuba, vem da agricultura urbana e tem uma relação muito forte com a agricultura orgânica por esses motivos que a gente comentou agora há pouco. Então, é uma referência, certamente, nessa relação da agricultura nos espaços urbanos. Assim como da agricultura orgânica, né, de várias técnicas, controle biológico de pragas, dentre outros. Na nossa realidade aqui mais próximo de nós, né, a gente tem o município de Belo Horizonte, né, capital do estado, que tem também vários exemplos, né, de trabalhos com essa questão da agricultura urbana, né? Existem grupos, organizações não governamentais que trabalham com essa questão e em bairros muitas vezes mais distantes, né, do centro, bairros de periferia, que acabam por agregar pessoas que têm origem muitas vezes em ambientes rurais, que podem complementar, né, com suas experiências, mas também com essa possibilidade de reinserção, de melhoria da alimentação, né, e tudo isso. Então, a gente tem bairros aqui na região norte de Belo Horizonte, Capitão Eduardo, que tem experiências de hortas comunitárias. Então, essa é uma outra temática interessante, né, que a gente comentou muito da produção em casa, mas essa coisa da produção comunitária, da relação comunitária, das hortas comunitárias, de utilização dos espaços obsoletos, que eu havia comentado antes também, é uma possibilidade e uma situação que tem sido muito forte em vários municípios, né, em várias prefeituras, né, no apoio da formação desses grupos e dessa produção comunitária. Então, a gente tem também a região
de Contagem, que fica aqui próximo, né, de Belo Horizonte, com um grupo chamado AMAU, né, que tem essa relação também com a produção da agricultura urbana nos espaços. Muitas vezes questões como plantas medicinais vêm à tona, o resgate de relações do uso dessas plantas no cotidiano das pessoas, voltam, né, com a produção em hortas comunitárias. Outro exemplo também aqui próximo de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, é Sete Lagoas, é um exemplo importantíssimo, fortíssimo no país como um todo, em que eles têm já não apenas uma associação de produtores urbanos, né, de agricultores urbanos, como uma cooperativa com mais de 340 famílias, que se iniciou desde 1982, tem um tempo, né, muito grande de experiência, e é um município que realmente contribui com, inclusive, políticas públicas nesse sentido do reconhecimento dos agricultores urbanos e da produção urbana, que está também em bastante discussão, né? A partir do momento em que muitas vezes eles se aproximam da ideia da agricultura familiar, dos produtores familiares, né? Mas também tem outras situações que os diferenciam e muitas vezes não permitem acessar programas da agricultura familiar de apoio, né? Então, o momento é muito esse, e Sete Lagoas, essas pessoas com essa experiência de tanto tempo, têm contribuído muito para essa situação. Um outro município que também tem uma experiência interessante de horta comunitária, da produção da agricultura urbana, é Lavras, né? Um município em que eu estive presente durante algum tempo, numa horta chamada Horta Comunitária da Coab, ou seja, um bairro, né, da Coab, que tem essa relação também da periferia, né? Mas uma possibilidade que realmente é bastante rica para as pessoas, né, que fazem, que se interessam, que se propõem, né, a construir uma associação de produtores urbanos, né? Possibilidades são muitas, proximidade do mercado, mas existem também dificuldades muitas vezes com a própria gestão, né, no município, enfim. Uma diversidade de possibilidades grandes de atuação de trabalho, né? E aí, para finalizar realmente, eu queria voltar para essa relação da agricultura com o ser humano, né? Como nós, como um todo. Então, independente, né, se a gente tem uma relação, quanto a relação urbana e a relação com o ambiente urbano nossa é forte, ela não importa tanto a partir de que os nossos corpos eles estão relacionados diretamente com o procedimento da agricultura, né, com a agricultura. Então a gente vive da terra e da terra a gente vai retornar, né? E é assim nós existimos, né, na agricultura, tanto quanto a agricultura sempre vai existir na gente, né? Então essa relação ela é mesmo intrínseca, e essas possibilidades de retornar ao processo, né, compreender, ter esse resgate, voltar a entender a imensidão mesmo do processo, é muito interessante, e a agricultura urbana ela tem esse potencial de alavancar essas questões todas, né? Eu agradeço muito a oportunidade e fico disponível, né, para a nossa troca de informações aí. Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Posso fazer pergunta? Pode. Diante do que foi exposto, bom, meu nome é Vieira, tá? Acho que até a Lívia já nos conhece aqui. Eu só tenho uma única questão em relação à regulamentação, porque nós temos hoje em dia uma preocupação muito grande em não só saber o que fazer, mas também saber o que não fazer. Então, pelo que você está falando sobre essa questão de uso de agrotóxico, água principalmente, que nesses últimos dias aqui em Minas nós estamos sofrendo demais na nossa região aqui de falta d'água, né? Então, talvez o uso desregrado ou não conhecido de recursos pode vir a causar alguns problemas. Então, eu quero saber se já existe alguma regulamentação, alguma coisa no sentido assim, o que se pode e o que se não pode fazer. É excelente, né, essa pergunta. É bastante atual, inclusive, né, a questão, iniciando aí com a questão da água, tem sido um recurso cada vez mais escasso, né, como a gente sabe. E o uso da água na agricultura urbana, como eu comentei, é uma dificuldade porque não é qualquer tipo de água que pode ser utilizada a partir do momento que são alimentos muitas vezes consumidos crus, né, de forma direta. Então esse cuidado é muito importante.
Não existe uma regulamentação muito clara sobre isso, né? Como eu comentei com o próprio pessoal de Sete Lagoas, que tem trabalhado nessa questão das políticas públicas relacionadas com a agricultura urbana, não existem muitas informações regulamentadas sobre isso. Mas questões importantes para isso é realmente pensar estratégias de como utilizar esse recurso de uma forma mais correta. Por exemplo, o uso da água da chuva, né? De ter estratégias de armazenar essa água, que também pode haver problemas com isso, né, a partir do momento que a relação atmosférica de grandes centros é muitas vezes diferente, né, dos espaços rurais. Então existe a necessidade de entender melhor esse recurso, como que é a qualidade desse recurso. Mas é um problema que está cada vez mais forte, mais presente entre a gente. E essa experiência, por exemplo, que eu vivi lá em Lavras, a gente tinha essa questão também muito intensa, que a água ela era disponibilizada pela prefeitura e em diversos momentos a gente passou por situações de uso indevido desse recurso pelos próprios agricultores. Então essa é uma questão que realmente ocorre, que é necessária uma atenção, né? Não existe uma informação, uma resposta direta, né, de como fazer isso. Cada realidade vai requisitar as suas formas de lidar com isso, mas é um grande desafio. Já a questão dos agrotóxicos, né, existe já uma regulamentação, em especial da Anvisa, sobre o uso desses produtos em ambientes urbanos, né? Não é permitido mesmo. Então não existe essa possibilidade de utilizar, a não ser com raras aprovações, né, em casos específicos, muitas vezes de problemas com pragas, né, pragas urbanas, enfim. Alguma coisa existe de permissão nesse sentido, mas sempre com uma recomendação correta de um profissional. Então, no geral, não é possível realmente haver esse uso. Até porque também a relação de escoamento da água, da relação com os cursos hídricos dentro da malha urbana também não favorece, né, a utilização desses produtos de forma alguma. Muito obrigada, Waitek Aragu. Eu gostaria de... Podemos aceitar uma segunda questão? Eu gostaria de falar sobre a questão do uso das plantas medicinais hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia estão aderindo mais ao tratamento terapêutico, né, com o uso de plantas e usando as plantas na cura, né? Eu estou falando pelo meu filho, ele é naturólogo e ele faz todo o tratamento dele com plantas, inclusive homeopatia. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso, desse crescimento da planta no tratamento. Essa pergunta também é bem interessante, né? E a produção de plantas medicinais, a relação dela com os espaços onde as pessoas estão, tem sido cada vez mais frequente, né? Muito forte. Essa questão do uso das plantas de forma terapêutica, né? Ela ainda não tem um consenso, né? Muitas vezes quando se coloca a questão do científico com o tradicional, né? Do popular com a validação. Então a Anvisa ela tem plantas, né, que já são reconhecidas de uso, a possibilidade de uso, né, de forma terapêutica. Então existem regulamentações para isso, né? Muitas vezes programas como as farmácias vivas, que algumas prefeituras têm, utilizam essas plantas já elencadas pela a saúde, né, pelo setor de saúde. E nesse caso, a relação do científico, ela auxilia o popular validando. Então, existe uma união. Mas, em muitos casos, essa relação ainda não é muito bem feita, né? Existem plantas que as pessoas utilizam frequentemente para o fim da saúde, mas não existe essa validação científica. Isso é bastante complexo a partir do momento em que o popular, né, muitas vezes ele tem condições de se validar, digamos assim, mas não tem muito uma forma correta de dizer isso daí. Essas plantas que já são conhecidas, que já existe uma forma farmacêutica correta de ingeri-las, se é a forma de extração, se é em chá, né, se utiliza ferver antes ou depois, enfim, todas essas questões, esse manual de fitoterapia, ele já possibilita esse conhecimento correto.
Agora, outras formas, realmente, a gente ainda não sabe muito bem como proceder, né? Porque o ideal é ter essa aproximação, mas muitas informações a ciência ainda não conseguiu validar, enfim. Tem diversos processos também que às vezes dificultam isso de acontecer de uma forma mais ágil, né? Mas, de qualquer forma, independente desses problemas da validação, é extremamente interessante trazer à tona essa relação das pessoas com as plantas medicinais, do resgate, porque é só a partir do momento em que há um registro, que a gente conhece como as plantas são utilizadas, que plantas são essas, quais as relações, validações que as pessoas dão para essas plantas, é só a partir desse registro que essa informação vai poder ser pesquisada, digamos assim. Então, ter isso, valorizar isso, manter é muito importante para que essa questão avance, né? Obrigada, viu? Fiquei satisfeita com a resposta. Obrigada, eu que agradeço. Alguém teria uma outra questão para fazer? Da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a professora Rebeca pela excelente fala, né, nesse café científico. Eu acho que, assim, tanto a sua abordagem quanto a que a gente teve com a professora Maria Luísa, que foi sobre a agricultura familiar, ela tem muito a ver com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, né, que é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A gente vê cada vez mais a importância da agricultura familiar e urbana para esse desenvolvimento, não só social, mas econômico, né, envolve aí várias vertentes. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu sempre achei muito interessante esses projetos de horta comunitária. Principalmente, às vezes, assim, a gente vê escolas, né, com espaços suficientes para desenvolver uma horta e muitas vezes isso não é explorado. Eu não sei se falta, às vezes, uma informação e o próprio interesse, né, daquela comunidade escolar em desenvolver projetos que são tão interessantes para a alimentação saudável dos alunos, dos próprios professores, funcionários, até mesmo vizinhos, né, da comunidade escolar. Eu queria saber, professora, se existe algum material, se existe uma cartilha, né, algo já consolidado, para que a gente possa, às vezes, iniciar, né, porque a gente está falando do café científico para quase 100 unidades aí das YTECs em todo o estado. Imagine se cada YTEC, né, ela começa um projeto desse para a gente apresentar, por exemplo, o ano que vem, o resultado na Semana Nacional do ano que vem. Que tem um tema muito, né, já foi definido ontem o tema da Semana Nacional 2015, que vai ser luz, ciência e vida. Então, envolve toda essa discussão que está sendo travada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco se existe esse tipo de material, se a gente pode, às vezes, disponibilizar, né? Um material que você, que é pesquisadora dessa área, confia. E é isso, minha pergunta. Ah, bacana. É excelente também essa questão, né? Que eu acho que as três perguntas, elas complementaram áreas diferentes e essa também faz um fechamento interessante, né, dessa ideia. As hortas escolares, elas reforçam muito essa importância do resgate mesmo cultural, da segurança alimentar, nutricional. É uma possibilidade riquíssima de trabalhos, né? As hortas, elas permitem, né, uma oportunidade de uma diversidade pedagógica mesmo, muito grande, a partir do momento em que diferentes disciplinas conseguem utilizar esse espaço, né, de uma forma integrada. São projetos certamente riquíssimos que contribuem tanto com o espaço escolar, né, com a estratégia pedagógica em si, quanto com o ambiente, com o entorno, né, com a comunidade, como você comentou. Um material, assim, único, talvez uma cartilha, eu não sei te dizer, mas a gente tem alguns livro-textos, né, que comentam sobre algumas experiências, né, de hortas escolares. No momento agora eu não vou conseguir te dizer certo, né, a autoria e um título, mas a gente pode tentar disponibilizar essa informação para depois, para uma busca. Mas, na minha compreensão, essa oportunidade de um trabalho de projeto é fantástica a partir do momento em que cada situação, cada escola, cada realidade, com a sua
relação com a agricultura, com o campo, com a produção, com a alimentação, ela vai proporcionar experiências extremamente ricas, né, que podem contribuir mesmo com uma mudança local importante, a partir da leitura que a gente faz da escola como um veículo, né, desse tipo de informação, desse resgate. E sem falar no público infantil, que é realmente um momento, uma possibilidade de mudança grande. Uma das perguntas que eu até me lembro de fazer nesse sentido foi quando a gente trabalhava com essa questão do controle biológico de pragas, né? Era pensar, será se os agricultores de hoje, né, muitos deles que viveram esse advento do uso de agrotóxicos forte, né, desde a sua infância, será se essas pessoas na sua escolarização tivessem tido a oportunidade de ter outras informações sobre outros tipos de insetos, outras relações, enfim, apenas tentando ilustrar isso, será que essas pessoas elas teriam uma outra receptividade a essa informação, né? Então são questões que a gente coloca que a escola ela tem esse potencial de mudança social muito grande. E eu ficaria muito feliz de ver no próximo ano, né, as unidades trabalhando nesse sentido e podendo desenvolver um trabalho nesse aspecto, né? Acaba que o ambiente escolar, ele tem essa relação muitas vezes com o plantio em pequenos espaços, então a utilização de recipientes alternativos, né, que entra na questão da educação ambiental também, o uso de pneus, o uso de garrafas PET, o uso de espaços, pequenos espaços ali no ambiente, né, muito forte. Agora, questões importantes que precisam ser colocadas é a relação da gestão municipal com esse processo. Então, pode ser que em algumas realidades exista uma maior interesse nisso e outras realidades não, né? Então, isso também pode acontecer. Mas, de qualquer forma, não é uma ideia que possa não dar certo em alguma situação. Ela sempre vai dar certo e eu acredito muito na possibilidade do uso das hortas escolares como um potencial pedagógico e de transformação do espaço. Excelente a proposta e dou todo o apoio realmente para o pessoal todo aí desenvolver ideias nesse sentido. Santa Vitória, por favor. Santa Vitória. Eu quero só... Sim? Só quero, eu não sei se vai contribuir a Lívia e as demais MyTechs, mas pode ser procurado a Emater, né, que ajuda, que auxilia as pessoas com relação a esse cultivo de hortaliças. E em Santa Vitória nós temos exemplo da chamada horta municipal, horta da prefeitura, como a gente fala. Ela produz esses alimentos. E esses alimentos são destinados às escolas. Então, a maioria das verduras, né, legumes que são levados às escolas são produzidos aqui pela chácara da prefeitura, que faz esse cultivo, que tem lá as pessoas disponíveis. E essas próprias pessoas que trabalham na chácara da prefeitura auxiliam as escolas que têm interesse em fazer esse cultivo, em explicar todo o processo. Tem também escolas de Santa Vitória, tem uma escola que está formando um pomar frutífero. Então, há sempre em todo município alguém com conhecimento nessa área, né? Seja um conhecimento, às vezes, de teoria, como tem na prática. É um dos caminhos. Excelente. Muito obrigada a todos de ter participado do Café Científico e, mais uma vez, muito obrigada a você, Rebeca. Obrigada, eu agradeço a oportunidade novamente.